Pega comigo a palavra de Deus. Livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Quem tem a Bíblia Ave Maria, a página 1506. Eu vou ler para vocês acompanhem comigo. Filipenses 3, 20. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia é muito clara em várias passagens. Nós somos cidadãos dos céus. Nós não somos deste mundo. Nós não somos do mundo em que vivemos. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nossa, quantas vezes eu me senti como se fosse um extraterrestre. Não sei se já aconteceu com vocês. Já aconteceu de repente você está vivendo, está andando na rua, está fazendo suas coisas, e aí você sente, meu Deus, será que é esse mundo mesmo que eu vivo? Será que eu sou daqui? Eu não sou de outro mundo? Não sou um extraterrestre? E a Bíblia nos ensina, nós realmente não somos desse mundo. Nós vivemos aqui, mas não somos daqui. E por isso nós não podemos nos acostumar, nos amoldar por este mundo. Não podemos nos deixar moldar por ele. Precisamos estar sempre cientes que aqui somos simplesmente visitantes. Estamos vivendo neste mundo, mas com um olhar num outro mundo, com um olhar no céu, com um olhar num mundo futuro que há de vir. E porque não somos deste mundo, nós muitas vezes batemos de frente com o mundo. Batemos de frente mesmo com ele. Existem coisas no mundo que nos ferem a nossa realidade humana. Porque quem é o príncipe deste mundo? Satanás. O príncipe deste mundo, a Bíblia é clara, é Satanás. O mundo foi entregue ao príncipe deste mundo e ele tenta perder as almas dos filhos de Deus. Ele é o príncipe deste mundo. Então, quando não o mundo no sentido da criação, o mundo no sentido de Deus criou o mundo, Deus criou o céu e a terra, não, mas a Bíblia ela fala nesses dois sentidos. Ela fala no mundo no sentido da criação, nas maravilhas que Deus criou, nas maravilhas criadas por Deus, nas maravilhas da natureza, aquilo que Deus criou para o mundo, e isso tudo é muito bom. Mas ele fala no mundo também num sentido negativo. A Bíblia fala várias vezes, nós não somos filhos desse mundo, né? Fala várias vezes deste mundo no sentido negativo, de onde este sim, Satanás é o príncipe. Ele foi expulso do céu e veio para cá para perder as almas, para nos perder. E deixa eu falar bem claro, ele veio para que nós nos amoldássemos com este mundo que está aqui. Porque se a gente perde o nosso molde do céu, nós fomos moldados à imagem de quem? De Deus. Fomos ou não fomos? Quem é o nosso molde, meu Deus? É o próprio Deus. Ele nos moldou a partir do seu próprio molde. O nosso molde está no céu e por isso somos filhos do céu. Mas o inimigo quer que nós nos moldemos com esse mundo. Com esse mundo que está aqui. Já aconteceu ou não com você assim? A igreja fala que é alguma coisa errada, a igreja fala que você não deve fazer alguma determinada coisa. Aqui no grupo de oração, o Bosco fala, o Cleiton fala, o Cadu, eu, José, nós falamos, o padre fala. Aí passa na sua cabeça, mas hoje em dia, né? Todo mundo faz. Quando isso começa a passar pela nossa cabeça, nós já estamos nos amoldando com este mundo. Estamos perdendo o nosso molde divino e estamos nos amoldando no mundo do príncipe deste mundo. Vocês estão entendendo? E o leão, ele ruge
já nos dizia 1 Pedro 5:8, não precisa ler agora, eu vou ler para você. Ele já diz o seguinte: o leão, ele diz: sede sóbrio e vigiais, vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe e ores na fé. Então o leão, ele está ali a todo momento, rondando. Às vezes a gente não percebe, às vezes a gente não sente a presença dele, às vezes a gente nem percebe, porque ele se traveste bem, ele vem empacotado num presente bonito, num presente que parece ser bom, e a gente não sente, a gente não vê esse leão rugindo, mas é ele querendo nos amoldar, tirar a nossa forma de Deus, para colocar a nossa forma neste mundo. E é a todo momento. E é principalmente porque este mundo aqui é dele, foi entregue a ele, e ele um dia será expulso daqui, pela segunda vinda de Jesus. Ele será acorrentado, já foi esmagado, sua cabeça será esmagada por Nossa Senhora. Já existe essa profecia, mas antes disso ele precisa tentar carregar o quanto se ele puder com ele. E ele começa com os nossos filhos, com as nossas crianças. Meu Deus, os desenhos animados que existem hoje em dia, os desenhos que às vezes a gente deixa como babá dos nossos filhos. Estou vendo criança pequena aqui, às vezes a babá dos nossos filhos, a mãe e o pai dos nossos filhos é a televisão. E quanta porcaria vão ingerindo, porque televisão, não se espantem, tem canais católicos, graças a Deus, tem a TV Nazaré, tem a TV Canção Nova, graças a Deus. Mas normalmente programação de criança, tem o cantinho da criança na Canção Nova, que é uma bênção, mas é curto o horário. Então normalmente a programação de criança é a TV secular. E elas vão engolindo aquilo tudo, e deixa eu falar para os pais, às vezes a gente não sabe nem quem está assistindo. Eu tenho 3 filhos pequenos, Pedro, Andréia, Maria, 3 filhos pequenos, e às vezes eu me surpreendo com alguns programas. Eu não deixo ver televisão durante o dia, se eu não estiver em casa, se eu não estiver vendo o que é. Pedro sabe, a gente quase não vai para a sala para poder para não assistir televisão. Tanta coisa importante para a gente fazer. Aí às vezes a gente diz: não tive tempo para Deus hoje, mas teve tanto tempo para televisão. Gente, os desenhos infantis. Eu fiquei bobo com uma pregação que eu vi pela internet, da comunidade Sagrada Família, que ela pesquisou sobre vários desenhos que hoje estão na moda, pesquisou sobre várias coisas, programas, músicas que estão na moda hoje, e me chamaram a atenção alguns. Eu me surpreendi com a quantidade e com como estão explícitos esses desenhos hoje em dia. Eu às vezes pensava: não, nossa, esses desenhos de hoje estão cada vez piores, e quando eu olhei isso, eu me surpreendi cada vez mais. Peguei alguns exemplos aqui. Naruto, já ouviram falar em Naruto? Alguém já ouviu falar nesse desenho, Naruto? Passa esse desenho em alguns lugares, algumas crianças são aficionadas por Naruto. Eu fui ver a história do Naruto. O que é o Naruto? Aí o que diz é o seguinte: Naruto é um menino que, quando ainda era bebê, ele teve aprisionado em seu corpo um demônio. Um demônio. Ele é endemoniado. Isso aqui é do site do desenho, do site do Naruto, que tem um nome lá, esse demônio, e ele tem a finalidade de salvar a vila. Gente, demônio salvar a vila? Faz sentido isso? Não faz sentido? Olha só o que é que eles estão tentando colocar para a gente: que o mal pode salvar, que você pode se utilizar do mal para poder derrotar o mal. Isso está implícito em muitos desenhos. Gente, o que é que derrota o mal? É o bem. É Jesus. Ele que veio pela sua cruz acabar
com o pecado, acabar com o mal. Nossa Senhora é aquela que vai esmagar a cabeça da serpente. Pode o mal derrotar o mal? Na própria palavra diz, um reino dividido contra ele mesmo não pode se sustentar. E eles querem empurrar isso para a gente. E as nossas crianças assistindo um desenho de um menino endemoniado, de um menino que tem um demônio no corpo. E o coitado do menino, olha só como é que coloca, muitas pessoas veem ele como um monstro. Não só os familiares das pessoas que foram mortas por aquele demônio que tem dentro dele. Ou seja, aquele demônio dentro daquela criança faz com que ela mate outras pessoas. E ele se sente menosprezado, triste. E olha só, as pessoas também não gostam desse Naruto, as pessoas da vila, porque não toleram as suas brincadeiras, já que ele é extremamente hiperativo, incompreendido e solitário. Aí a gente vê os nossos filhos ficando extremamente agitados, hiperativos, cada vez mais fazendo brincadeiras destruidoras, e a gente não sabe por quê. Será que a gente não está se contaminando, ou contaminando nossos filhos, ou amoldando os nossos filhos com esses moldes desse mundo? Esse é um exemplo, tem vários aqui. O próprio Ben 10, que é a coisa mais da moda para os meninos hoje, do Ben 10. Ben 10 é um menino que encontra um relógio que faz ele se transformar em monstros alienígenas para derrotar o mal. Monstro derrotando o mal. Eles querem nos ensinar. É isso que a principal ideia desses desenhos é nos dizer: use o mal contra o mal, nunca o bem contra o mal. E vão amoldando as nossas crianças, vão contaminando as nossas crianças. Um dos monstros que o tal do Ben 10 se transforma chama-se besta. Besta, qual é a besta? Besta do Apocalipse. A besta é o próprio demônio. Alguns deles têm inclusive a forma do próprio demônio. E a gente vê os nossos filhos com um reloginho do Ben 10 querendo, não, agora eu vou me transformar no monstro tal, porque cada monstro tem um poder específico. Então, para derrotar determinado inimigo, tem que ser determinado monstro. Para derrotar outro inimigo, tem que ser outro monstro. E aí eles se transformando, não brincando de se transformar na besta. Nossos filhos brincando assim, brincando disso. E a gente coloca de frente da televisão, não percebe o perigo que a gente está correndo. Não percebe o perigo. Puca. Já ouviram falar na Puca? Essa eu nem conhecia. Puca é uma menina com cabeção, uns olhos grandes, né? Aí dizem o seguinte, a história dessa menina é a seguinte: é uma menina de 10 anos que mora com 3 tios chineses. 3 tios chineses. Ela é apaixonada por um ninja chamado Naru. É apaixonada por esse ninja. E uma menina de 10 anos fica correndo atrás desse menino, desse ninja, para beijar ele, para namorar ele, correndo atrás do menino. E o menino foge, que ele não quer receber os beijos da tal da Puca. É isso que a gente quer? Uma filha de 10 anos? A gente quer uma filha de 10 anos que fique correndo atrás de menino para beijar ele, para pegar ele? É isso que a gente está ensinando quando coloca ela de frente da televisão assistindo essas porcarias. É isso que a gente está ensinando para eles. Estamos incentivando tudo isso. Bakugan, alguém já ouviu falar? Bakugan é um brinquedo. Ele conhece, mas não brinca. Ele mesmo chega para mim na escola: pai, tem um brinquedo novo que estão brincando lá na escola. Ó, esse é do mal mesmo. Porque já conhece. Ele já sabe. A gente, quando tem um brinquedo novo, quando tem um desenho novo, a gente vai atrás, vai pesquisar, vai ver qual é a origem, vai ver qual é a história. E eu não estou aqui falando uma série de desenhos, uma série de coisas para vocês, simplesmente para vocês dizerem assim: ah não, o Marcelo falou que não pode brincar com a Puca, então vamos brincar com a Puca. Não é isso que eu estou fazendo. O que eu
está fazendo é o seguinte: corram atrás, vejam o que os nossos filhos estão assistindo na televisão. Quais são os heróis deles? Qual é o herói do seu filho? Qual é o desenho que ele mais gosta? Quando ele te pedir um brinquedo, vai saber o que é. Sabe qual é a história desse Bakugan? São bolinhas e cartazinhas de personagens que são guerreiros, grandes guerreiros. E Bakugan significa guerreiros da batalha. A história é a seguinte: existem duas fontes de poder. O centro do infinito, que é a chamada energia positiva, e o centro do silêncio, que é a chamada energia negativa. E eles ficam em constante batalha, roubando a energia um do outro. É a energia positiva roubando a energia negativa, a energia negativa pegando para ela a energia positiva, aquela história de yin e yang, de que o bem e o mal se completam e os dois vão se misturando, porque nada mais são do que uma coisa só. É a ideia de que Deus e o demônio são a mesma pessoa. Eles vão inculcando isso nos nossos filhos sem a gente perceber. Eles brincam de Bakugan e comemoram. Consegui uma energia negativa para mim hoje. A gente quer energia negativa para os nossos filhos. Olha quanta alienação espiritual que vão pegando nessas brincadeiras. Sem contar que também muitos deles são verdadeiros demônios. Verdadeiros demônios, brincando nossos filhos, brincando com o demônio. Meninas superpoderosas. Por trás desse desenho tem uma série de coisas também colocadas pelo demônio. São 3 meninas. O nome das meninas, alguém sabe o nome das meninas, crianças? Os adultos sabem, né? Docinho, Florzinha e Lindinha. Que coisa linda. Que coisa linda, né? Foram feitas num laboratório por um cientista. Foram criadas num laboratório. Já está aí por trás a fertilização in vitro, que a igreja é contra. Já está aí por trás a clonagem, ciência com a vida, né? Aí quando a igreja vai falar contra a pesquisa de célula-tronco, quando a igreja vai falar contra clonagem, quando a igreja vai falar contra a fertilização in vitro, os nossos filhos já estão acostumados a isso. Não! Uma menina superpoderosa mesmo, ela precisa ser criada em laboratório. Sem contar na apologia ao feminismo. Uma delas, a tal da Docinho, eu vou ler aqui o que estava no site das meninas superpoderosas. Ela tem uma atitude de menina verdadeiramente poderosa. Ela só quer saber de ser a mais forte do mundo. E a pior coisa para ela é ter que usar um vestido. Olha o feminismo. Docinho gosta de bater primeiro e perguntar depois. Que doce essa menina. Que meiga, né? Avatar. Quem assistiu Avatar no cinema? Sabe o que significa essa palavra? Avatar. Avatar, a palavra significa o seguinte: qualquer espírito que ocupe um corpo de carne. Não precisa falar mais nada. Eu só quero no meu corpo o Espírito Santo. É só Ele que eu abro o meu corpo, é só Ele que eu deixo que mexa, que faça. E Ele, Senhor, faz mesmo. Mas outro, eu não quero ser avatar de ninguém. Aí vamos crescendo um pouquinho, né? Para as meninas um pouquinho mais velhas, para as crianças um pouquinho mais velhas, às vezes até para a gente, quem sabe. Harry Potter são uma série de livros que eu nem sei mais quantos. Harry Potter, a maioria da história acontece numa escola de magia. Uma escola de magia. E os livros são verdadeiras escolas de magia. Eles ensinam bruxaria.
Foi feita uma contabilização e se achou 160 feitiços e bruxarias nos livros, ensinando os nossos jovens, as nossas crianças, 160 bruxarias diferentes. Bruxaria, simpatia e tudo aquilo que a igreja bate contra, e tudo aquilo que a gente sabe que traz contaminação espiritual para os nossos filhos, e tudo aquilo que vem amoldando as nossas crianças, os nossos jovens, e às vezes nós mesmos, com os moldes desse mundo. Gente, eu prefiro quando eu venho aqui falar de Jesus, falar do amor de Jesus. Eu prefiro quando eu venho aqui falar da Igreja Católica. É bonito, é gostoso, né? Quando a gente fala essas coisas todas. Mas às vezes é preciso também a gente denunciar o que este leão que ruge e que está à nossa volta, entrando na nossa casa de diversas maneiras, faz, para que a gente tire isso do nosso coração, para que a gente tire isso do coração dos nossos filhos, para que a gente tire isso dos corações das nossas crianças, para abrir espaço para Deus agir. A menina que falava sobre esses, a moça, a mãe, né, que falava sobre esses desenhos, ela dizia, existe um amigo do meu filho, que ele já não quer mais saber de ir para a igreja, porque para ele quem tem poder mesmo é o Ben 10. Deus não tem poder, porque Deus não tem um relógio daquele. Vai entrando no coração das crianças. Pedro, até o André, de 7 anos, me contam coisas da escola deles que eu fico bobo. Meu Deus, uma criança fazendo isso. É porque já estão se amoldando com esse mundo. Nós precisamos deixar bem claro para os nossos filhos: nós não somos deste mundo. Não somos. Padre Paulo Ricardo disse numa das suas pregações recentes que nós estamos vivendo, nós somos cristãos vivendo num mundo sem Cristo. E que dentro da própria igreja, em alguns lugares, está faltando Cristo. Nós precisamos, ele dizia, precisamos nos surpreender quando encontramos um cristão. Precisamos nos surpreender. Ele dizia, eu vinha num ônibus e fui conversando com uma moça que sentou do meu lado, e no final ela, meu Deus, quem diria um cristão nesse ônibus? É assim que nós precisamos ver e enxergar, porque nós somos minoria. Os próprios católicos, os próprios protestantes não estão seguindo afinco, não estão seguindo verdadeiramente o que diz a palavra de Deus, estão se amoldando. Nós estamos nos amoldando a esse mundo, infelizmente, e precisamos perceber isso e sair correndo urgente dessa forma, porque nossa forma é o céu, nossa forma é a Trindade, fomos criados à imagem e semelhança dele. Precisamos tomar cuidado com o que entra na nossa casa. Tem um seriado, também é uma revista, não sei se todos conhecem aqui, chamado Witch. Alguém já viu isso? Witch é um seriado para os adolescentes. Witch significa bruxa. É para os adolescentes. E é um seriado que trata bem das angústias dos adolescentes, da revolta contra os pais, trata de todas as questões da sexualidade, do namoro, do menino que não gosta da menina que não gosta do menino. E isso envolve os adolescentes nessa história toda, mas como pano de fundo, ele tem a história de 5 meninas, cada uma delas, a primeira letra do nome de cada uma delas forma a palavra witch, daí o título, né, da revista e da série, que é bruxa. E todas elas têm uma pedra que corresponde ao seu signo, uma pedra que é poderosa e que vem dessa pedra, vem esses poderes delas. Então já mistura signo, já mistura a ideia dos metais, das pedras, atribuir poderes a objetos, que a nossa igreja condena tanto. E já vai envolvendo as nossas crianças nisso.
envolvendo com horóscopo, que a própria Bíblia condena. Vai falando sobre essas coisas todas e vai envolvendo as nossas crianças. Bet Boop, esse é antigo, né? Lembra da Bet Boop? Hein? Não lembra? Também não. É de 1930, gente, não... 1930, é uma bonequinha, não sei se vocês já viram, uma bonequinha toda extremamente sensual, extremamente sexy. Hoje em dia não tem mais desenho dela, né? Mas ainda vende a mochila da Bet Boop, ainda vende o chaveirinho da Bet Boop, ainda vende tudo isso. E a ideia é a seguinte: ela é o símbolo da mulher independente e sensual, provocante e sempre está sempre com as pernas de fora e com cinta liga. Ela era invejada pelas mulheres e desejada pelos rapazes. Quando saiu o desenho, em 1930, várias vezes os episódios foram censurados e tirados do ar, na hora que estavam passando. E querem que a gente engula isso. E vendem pra gente, vende chaveirinho, vende mochila, vende caderno. E quando a gente dá isso para o nosso filho, para a nossa filha, o que está gerando isso na mente deles? As roupas que a gente se veste, as roupas que a gente veste dos nossos filhos, gente, as músicas que a gente escuta. Ministério, as músicas que a gente... O ministério não, porque o ministério é consagrado e com certeza só escuta a música católica, a música de Deus, mas as músicas que a gente escuta. Gente, hoje em dia, cada vez mais, a gente tem que ter cuidado. Eu era um cara extremamente musical, muito musical. Eu gostava de música nacional, bossa nova, ouvia Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Tom Jobim. Quebrei todos os meus CDs e joguei fora. Pegava o CD, tinha uma música que falava de macumba, que falava de alguma entidade de macumba, eu quebrava e jogava fora, não sobrou um. Todos os CDs tinham alguma coisa, tinha uma musiquinha. Ah, Marcelo, mas era só uma música. Pega um copão de suco de laranja natural e pinga 3 gotinhas de veneno. Mata ou não mata? Mas são só 3 gotinhas, Marcelo. Mas mata. Aquela musiquinha daquele CD, que é a única musiquinha que de repente, né, tem alguma coisa, mas aquele autor já consagrou aquele CD, já consagrou aquele disco, aquele CD. As músicas dele já estão consagradas, já estão contaminadas, a contaminação já existe. Um dos 10 maiores hits de sucesso dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, gente, a gente tem que ter cuidado com isso. A gente dá para o nosso filho celular. Eu fiquei bobo. O Pedro estava me contando na sala dele, ele tem 10 anos. Ele estava me contando, todos os amigos dele têm celular. Só ele que não tem. E aí, quais são as músicas que estão no celular dele? A gente não sabe, né? Porque celular você vai lá, passa por Bluetooth, pluga no computador, baixa as músicas para lá, a gente perde o controle. É o celular, é o MP3, é o MP4, é o MP20, o MP15, não sei lá quantos. É o iPhone, vai pode, vai não pode. E eles vão colocando as coisas para dentro e a gente não vai nem vendo, não vai nem sentindo. Um dos hits mais ouvidos pelos nossos jovens é a chamada Lady Gaga. Foi proibida de entrar em alguns países. A música de maior sucesso dela chama Bad Romance. Ela vai falando na música um monte de coisa, diz que eu sou sua vadia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero um romance ruim na minha vida. Gente, a criança, a palavra tem poder, a gente acredita nisso. Quando a criança está falando eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo vai entrando na nossa vida. E a gente precisa tomar cuidado. Às vezes são as músicas que a gente ouve, bandas inteiras consagradas a Satã. Black Sabbath, Kiss, Led Zeppelin,
Enya, músicas consideradas da nova era, filmes. Quais são os filmes que a gente está assistindo, que a gente está mostrando para os nossos filhos? Com cenas, às vezes, que com certeza não são para a idade deles, com cenas que não são nem para a nossa idade. Aquilo vai entrando no inconsciente, e cada vez mais o jovem se entrega ao sexo, se entrega cada vez mais cedo. Precisamos levantar e conversar com os nossos filhos, explicar os motivos, fazer com que eles mesmos vão atrás, com que eles mesmos busquem saber o que é aquilo. E o mais importante, precisamos nos entregar completamente a Deus. Precisamos rezar sobre eles todas as noites, consagrá-los a Nossa Senhora, pedir para eles a armadura do cristão, pedir para eles a armadura de Cristo. Pega Efésios 6 e vai rezando com ele. Ou então deixa ele dormir, ele não gosta que reze por ele, deixa ele dormir, depois que estiver dormindo, reza.